Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e nós vamos trocar uma ideia hoje aí em relação ao São Paulo Futebol Clube que treina e treina muito, não é pouca coisa não, a coisa tem ficado muito legal. Eu tenho novidades para trazer aqui sobre o Eric, principalmente sobre o Oscar e essa questão do lateral esquerdo que o São Paulo pode liberar agora o Wendel e também tem um empréstimo para ser feito. Tem muita notícia do São Paulo, tudo o que está acontecendo agora com o time na Florida Cup e você vê comigo aqui agora. Vamos junto então? Chega junto no vídeo aí, chega nesse like e se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo e eu faço muita questão de ter você por aqui. Essa que é a verdade. Chegou junto? Deixou o like? Então vamos lá. Olha só. Começar o vídeo aqui falando do Eric, que eu acho que aconteceu uma coisa muito interessante. Ele no treino, ele foi visto lá fazendo jogadas assim de efeito, jogadas de muito drible, e ele consegue deixar, por exemplo, o Alan Franco no chão em algum momento. Era aquele treino de campo reduzido, jogo posicional, onde os caras estavam ali prontos para defesa contra-ataque. E isso é legal porque o Eric, ele poderia ser um cara assim que já meio fora do São Paulo, né? Quem duvidaria se eu dissesse aqui, ó, o Eric tá fora dos planos do tricolor. Seria uma coisa até meio que normal. Mas o técnico do São Paulo tem usado o Eric na ponta direita, principalmente depois da saída do Wellington Rato. Acho que nós, São Paulinos, que gostávamos do Rato, eu me incluo nesses que gostavam do Rato, entendo também que o Rato teve um ano bem abaixo do esperado. O Rato, ele já está acima da casa dos 30 anos, ele, diferente do Oscar e do Lucas, ele nunca foi craque, então segurar um cara acima dos 30 é um pouco preocupante. O Eric, ele vem no São Paulo pra fazer o que o Wellington Rato fazia. Ele tem aquela questão da técnica, né? Que ele sabe bater escanteio, ele sabe bater uma falta, ele sabe bater um pênalti, só que ele nunca teve o protagonismo necessário pra poder mostrar isso nos gramados do tricolor paulista. No Ceará ele mostrava. E ele, diferente do Ferreirinha, o Ferreirinha é um cara aparentemente mais rápido, né? Tem um drible muito intenso, que a bola sai perto do pé, o Ferreirinha aposta a corrida, ele bate pro corredor e aposta a corrida com o marcador. O Eric, ele tem uma condução de bola um pouco diferente, é aquela condução que vem com mais domínio, é aquela condução que vem mais a bola no pé dele, e ele conseguindo despontar um futebol sem se afobar, sem que ele tenha tanto nervosismo para fazer as jogadas e concluir de uma vez por todas as jogadas, o Eric, ele consegue então ser um jogador importantíssimo pro São Paulo. E agora com o Zubeldia treinando lá nos Estados Unidos, ele tem conseguido fazer algumas jogadas e achei bem interessante, principalmente pelo Rato ter saído. Outro que ontem chamou a atenção assim, mas acabou com tudo, foi o Oscar. O Oscar, ele acabou com o treino. Tava vendo 2 treinos já do Oscar, e ele tá assim, sambando pra cima de jogadores que nem parecem os caras do São Paulo que estavam aqui no Brasil e o Oscar que tava na China, sabe? É muito desigual. Ele fez jogadas que ele fica dominando a bola e ameaça pra cá, ameaça pra lá e os marcadores caindo. Aí ele pega, quando ele se aperta, ele tem ido muito pra ponta esquerda, ele se aperta e consegue toques assim de efeito, onde ele encontra parceiro centroavante sozinho na cara do goleiro e teve também uma jogada que veio aérea pra ele na ponta esquerda, quase que na meia, e ele chega chutando a bola no sem pulo, sabe aquela que você não deixa a bola cair? Pega de chapa, coloca no canto oposto do goleiro, faz um golaço e tem se destacado demais, cara. Então o Oscar, que nós esperávamos chegar um cara aqui já cansado, machucado, sem ritmo, o que é bem esperado no São Paulo, bem de praxe isso acontecer. Agora nós estamos vendo um Oscar que chega pra dar as cartas, um cara que chega pra destoar totalmente, e enquanto o time do São Paulo que lá estava já, é o time que tá correndo atrás do Oscar. Outra questão do Oscar é que o Zubeldia foi perguntado, e aí, você vai ter o Oscar junto com o Luciano, Calleri e Lucas, vai ter o Oscar de ponta esquerda e coisa e tal, e o Zubeldia, ele sabe se esquivar de perguntas que o incomodam, que o apertam, e ele já se esquivou. Primeiro ele falou que não pode cravar que vai jogar com Oscar, Lucas, Calleri e Luciano. Ele não pode cravar isso porque ele deixa a vaga aberta também pro Ferreirinha, também pro Eric e também pro William Gomes. Até para um terceiro volante, caso o São Paulo, ou um terceiro zagueiro, caso o São Paulo queira fazer assim. O Zubeldia, se ele aparecer, por exemplo, com 3 zagueiros, apareceu com 3 zagueiros fixos, 2 laterais que apoiam muito, como o Igor Vinícius e Moreira e o Enzo Dias do outro lado.
E aí coloca 2 volantes e põe só Lucas, Oscar e Caleri, não dá pra duvidar disso. Isso é possível que aconteça. E aí o Luciano fica disputando posição com o Lucas, Caleri e com o próprio Oscar. Então o Zubeldia, ele fala que não vai ter apenas um esquema. Então podemos entender 3 zagueiros, podemos entender 4-4-2 sendo Lucas e Caleri, Lucas e Oscar os meias, e podemos entender também um time com o Oscar mais aberto para a esquerda, o Luciano centralizando numa linha com o Lucas e o Caleri sendo praticamente o único centroavante, o único atacante, e nós teríamos então esses 3 caras fazendo uma linha onde o Caleri receberia a passe dos 3. Assim, não dá pra cravar agora qual que é a tática mais interessante, não dá pra entender. O Oscar, meia, que chegou no São Paulo, você fala, tem que ser meia e acabou. Agora, vendo que o Oscar tá driblando mais que os outros, está jogando mais que os outros, sinceramente eu tô esperando muito pra ver o que vai acontecer com bastante entusiasmo, tá? Bastante mesmo. Acho que o São Paulo tem muito pra chegar longe aí. Gente, o Rian Francisco ontem, ele joga de novo na copinha, teve gol de outros caras, do Hugo volante, teve do Lucas Ferreira, mas o do Rian é o gol que me lembra aqueles gols do Romário em 94. Você já fica esperando, sabendo que ele é o homem-gol, sabendo que é dele que vai sair a jogada, sabendo que momento que ele vai fazer. É um atrativo a mais assistir a copinha com o Rian Francisco. Você fica pensando, poxa, em que momento que ele vai fazer o gol? E aí não é batata, ele vai lá e faz o gol, faz o outro golaço, o chute dele é muito preciso, ele se posiciona de maneira absurda e o São Paulo tá formando aí na equipe de base, se não o maior, o grande atrativo, um dos grandes atrativos da copinha inteira. Times assim do mundo inteiro já olhando pro Rian Francisco jogar. Desculpa. Os caras estão aqui assistindo ele e o São Paulo tem obrigação, cara, que não é brincadeira não. O São Paulo tem obrigação de conseguir fazer o Rian Francisco ser uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. Maior até do que a do Hendrick, desse menino aí, o Estevão, desse outro Vitor Roque. Esses caras que saíram daqui por valores exorbitantes, absurdos. O São Paulo tem a obrigação de fazer do Rian Francisco uma venda nesse nível também. Porque os números dele superam todos os outros enquanto categoria de base. Então o que o São Paulo tem que fazer? Nada menos do que venda estratosférica no menino igual Rian Francisco, que além de ser craque, ainda é um cara muito gente boa, né? Gosto muito dele, acho ele muito top. Olha só, pra lateral esquerda, o São Paulo... pra lateral direita primeiro, o São Paulo vai realmente com o Igor Vinícius e Moreira por enquanto. O São Paulo estuda ainda trazer aí outro lateral direito, mas por enquanto está coberta a posição. Já na esquerda, o São Paulo tá no mercado pesado ali, negociando com o Wendel. Falam que o São Paulo parou um pouco, que o São Paulo esfriou as negociações com o Porto e que está esperando o Porto se decidir. Por quê? Deixa eu explicar direitinho. O Porto, São Paulo assinou o pré-contrato com o Wendel, beleza? Tá assinado, o Wendel já é nosso, só que ele tem contrato com o Porto até o meio do ano que vem, até o meio do ano desse ano aqui, 2025. Então o Porto pode, por força contratual, segurar o Wendel e falar, não vou liberar agora, certo? Não vou liberar agora, azar de vocês aí, não vou liberar. E aí o São Paulo se vê só com Enzo Dias e Patrick Lanza, enquanto o Porto fica com o Wendel absolutamente parado no time. O técnico do Porto já falou inúmeras vezes que não vai usar o Wendel, que ele não tem plano pra usar o Wendel, que caras que ele tem lá no elenco fazem melhor do que o Wendel que ele tem que fazer, entregam mais e tal, e que o Wendel é um cara muito da hora, muito profissional, mas que não faz parte dos planos. E o Porto, ele já está devendo um valor pro Wendel. Ele ficou devendo $600 mil pro cara, €1.000, o que dá uns 3 milhões e pouco, quase 3 milhões e 600, um pouco mais até. E o Wendel, ele estaria disposto a abrir mão desse valor para vir agora, imediatamente para o São Paulo. O que pega? Se o Porto segurar o Wendel, o Porto vai ter que ficar arcando com o salário do Wendel até o meio do ano. Aí quando acabar o meio do ano, que o Porto não vai nem colocar o cara relacionado, o Porto vai pagar todos os vencimentos mensais para o Wendel e um prejuízo tremendo. Qualquer prejuízo de cara que você não vai usar é muito grande. Então,
o Porto se vê numa sinuca de bico tendo que liberar o Wendel. O Porto tá bravinho com o São Paulo porque o Porto queria o valor que o Fluminense ia pagar no Wendel. O Porto tá bravinho com o São Paulo porque o Porto queria o Moreira e o São Paulo não liberou. O Porto, ele não tá querendo negociar com o São Paulo. Só que o São Paulo, quando assina o pré-contrato com o Wendel, o Porto meio que acabou a história. Porto, já era pra você, assinou o pré-contrato. O Porto agora pode liberar ou pagar o salário. Então, tem fontes aí já cravando que o São Paulo e o Porto vão chegar num acordo agora e que o Wendel vai ser liberado pelo Porto. O Wendel sendo liberado, ele vem para ser titular do time do São Paulo, disputando posição com o Enzo Dias, é verdade, mas o Enzo se ferra na vida porque o Wendel é muito mais jogador que o Enzo. Chegando o Wendel e Enzo, o São Paulo estuda emprestar o Patrick Lanza. O São Paulo não quer ter o Patrick Lanza de 21 anos encostado no seu elenco, paradaço ali. O São Paulo, pelo contrário, ele quer pegar o Patrick Lanza e mandar para algum time emprestado para ver ele crescer por aí. Então, esse é o plano do São Paulo para a lateral esquerda. Um pouco diferente da meia. Depois do São Paulo vender o Michel Araújo, emprestar com opção de compra o menino lá, o Rodrigo Nestor, e também emprestar, vender o Galopo ali, fazer um rolo no Galopo com o River Plate, o São Paulo agora, ele tem o Rodriguinho como um dos poucos meias da equipe de base. Então o Rodriguinho, ficando na equipe de base, ele vai jogar no São Paulo. O São Paulo já estudou aí que a chegada do Oscar, ela pode ser muito benéfica para o Rodriguinho, que não tem muito espaço. Então agora que é muito tímido, que tem timidez na vida e tem timidez em campo. Então a chegada do Oscar é o plus, é a escolinha, é o a mais que o Rodriguinho precisava para despontar, para se soltar, para poder finalmente ser esse meia reserva que o São Paulo está precisando. Achei muito bacana a atitude. E depois, o São Paulo tem também a questão de volante. O Thiago Mendes com proposta, não assinou ainda. Alisson voltou, o que leva o Bobadilla de titular para a reserva direta do Alisson. E isso complica um pouco a vida do Marcos Antônio no São Paulo, que entre ir para o Flamengo e vir para o São Paulo, o Marcos Antônio escolheu o São Paulo. Olha aí o problema de planejamento que o São Paulo se encontra. O Marcos Antônio foi importante em algum momento pro São Paulo, quando o Bobadilla estava na seleção e o Alisson machucado, mas ele é um cara muito caro. Tinha o Lisieiro, que poderia ter ficado jogando. Agora, você tem o Lisieiro, que tudo bem, o São Paulo considera uma peça descartável. Mas o Marcos Antônio fica empurrado pro banco do Bobadilla, que é um dos grandes jogadores pro São Paulo fazer venda e tal, e o Alisson volta para pegar a posição e Thiago Mendes tem proposta. É nesse sentido que o São Paulo dá as bancadas. Trazer o Thiago Mendes quando o Alisson não tá mais, nem tem o Marcos Antônio, nem o Bobadilla, beleza, é ótimo. Como é que você traz agora e fica com 4, 5, 6 segundos volantes para posição? É um pouquinho complicado. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se gostou, deixa o likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!